Olá, minha gente, uma boa tarde, domingo. Hoje passamos um domingo aqui em Reserva, onde eu moro, no Paraná. Um domingo de sol, muito gostoso, tá um clima bastante agradável. Então, hoje, como sempre, a gente sempre procura gravar um vídeo todos os dias, quando não grava dois às vezes, mas hoje é um. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente, que é o que eu tenho vontade de estar sempre fazendo e me afastar um pouco de certas polêmicas aí, porque vejo com tristeza até que o nível do debate que eu proponho para as pessoas, eu não sou entendido. Sou entendido. Então não compensa você questionar, você querer expor as suas ideias, porque o nível intelectual de muitas pessoas é muito baixo. Infelizmente é assim, né? Não que o meu seja tão alto, não é? Eu apenas sou um ser humano que teve pouco estudo, mas que graças a Deus eu tenho a minha cabeça boa para discernir certas coisas que estão acontecendo. Isso a nível nacional, a nível municipal e até internacional, porque eu gosto de me informar. Eu sou uma pessoa bem informada, apesar de ter pouco estudo. Mas isso é para outro dia. Eu quero esquecer essas pessoas, porque eu tenho também bons amigos na internet já. Bons amigos, são poucos, mas tenho bons amigos. Né? Pessoas coerentes, pessoas inteligentes, que servem para dar aula para mim. E que a cada passo eu estou aprendendo com essas pessoas, eu procuro aprender. E respeito todos os pensamentos de outras pessoas que são inversos ao meu. Eu aceito, até com tristeza, mas aceito. E a vida segue. Mas eu vou contar hoje uma história que se passou comigo. Eu tinha. É uma certeza assim, um pouco. Ela não é absoluta, mas eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. Quando muito, 9 anos de idade. Foi na idade escolar, pré-escolar, né? Primeiro ano, segundo ano. Quando eu fui. Eu morava em Califórnia, no Paraná, uma pequena cidade perto de Apucarana, 10 quilômetros de diferença. Cidade de Apucarana, no Paraná, é uma cidade grande, com bastante recurso, já naquela época, hoje muito mais. E por motivo que a minha mãe estava começando a ser dar aula, ela era professora, mas exigia-se que todos os professores que não tivessem um grau de escolar, que não fosse de ginasial, segundo grau, não poderia fazer parte do quadro de professores mais. Então, as pessoas que estivessem querendo ficar como professor teriam que começar a estudar. E de fato que aquilo revolucionou e era interessante, porque os professores antigamente, com pouquíssimo estudo, eles já viravam um professor, que era difícil aquele tempo. E de fato, isso aconteceu que a minha mãe mudou para Apucarana porque era mais fácil para ela dar continuidade nos estudos dela. E ela nunca abandonou essa profissão de professora, ela se formou, enfim, ela teve o sucesso dela. E nós fomos para lá então.
E daí ela me matriculou num grupo escolar que chamava Santos Dumont, Alberto Santos Dumont. Muitas pessoas de Apucarana, todo mundo conhece o Alberto Santos Dumont de Apucarana. Ele é uma escola bastante antiga em Apucarana. E daí eu comecei a estudar naquela escola. E como na parte infantil da gente, da infância, da adolescência, né, já, você começa a estudar e você chega naquelas escolas, é muito aluno, então sempre existe uns atritos entre os coleguinhas da gente, de briguinha, né, de escola. E sempre surge lá uma pessoa, um garoto que é muito mais valente que todo mundo, bate em todo mundo e fica o rei daquele grupo escolar. E não foi diferente. Na minha sala de aula tinha esse elemento que era o meio chefão da. Todo mundo arregava para ele. Eu novo naquela coisa, eu nunca fui de, de correr de alguma coisa assim, eu sempre fui assim, eu acho que eu preferia apanhar do que correr, sabe? E não arregava muito não, mas eu sempre levava desvantagem, eu levei muitas brigas, saí mal, ganhei algumas, mas enfim. E esse rapaz, esse piá, eu chamo de piá, ele se implicou comigo, não sei porquê. E nós estudávamos na mesma sala de aula. E ele gostava direto, ele estava arretando eu para brigar. A briga era tratada, a gente tratava lá dentro da sala para brigar na hora do recreio ou na saída daquela escolar, né? Da hora que saía das aulas, né? E assim era tratada as brigas e daí não tinha como correr, porque daí tinha aquela turma que vivia, os influenciadores da briga, né? Que ficavam ali arretando, como se fosse. Traçava um risco assim no chão, e quem pisar aqui é mais macho, quem não pisar é não sei o quê. E aquilo ia inflamando, né? A, o, a dupla de oponente, né? Os dois oponentes. E ali começava a briga. Começava a briga. E numa dessas brigas, eu me lembro que esse cara me deu um soco nos olhos que ficou roxo por um. Acho que ficou mais de 30 dias, meus olhos inchou tudo e ficou tudo roxo assim. Mas tá bom. Guarda-pó, nós usávamos guarda-pó aquele tempo. A mãe vivia costurando porque naquelas brigas rasgava o guarda-pó, o bolso do guarda-pó, botão. E, e a mãe queria sempre uma explicação porque minha mãe era muito severa mesmo com a gente. Ela prezava muito pela educação, né, o respeito com os professores, enfim. E dali na minha sala de aula, eu me lembro um dia que foi uma coisa bastante interessante que aconteceu, que tinha uma menina da mesma idade nossa, tipo 8 9 anos também. Era uma menina loirinha, quieta, tinha o cabelinho um pouco comprido. Não era uma menina bem magrinha, mas também não era gorda, ela não era gorda, era uma menina troncadinha, muito bonitinha. E, e um dia esse cara, a professora deu o quê? As professoras tinham o costume de sair para tomar um café, alguma coisa, e sempre tinha o tal do monitor dentro da escola, dentro da sala de aula, que é aquele aluno que ficava cuidando para o professor dos outros amiguinhos que estavam na sala. Para depois chegava a professora, você contava, fulana fez isso, a ciclana fez aquilo. É tipo assim um dedo duro, né? Talvez é isso
me levou a ser tão visado com aquele outro garotinho, né, que não gostava de mim. E eu me lembro que ele se implicou comigo nesse dia e, e tratou comigo já outra briga. Eu falei, eu tô lascado, eu vou apanhar de novo, mas eu não vou correr, porque senão ficava feio. Ficava muito feio. Aquele tempo era tempo do machão, do machismo, isso já começava desde pequenininho, né? A gente aprendia com os pais da gente, principalmente com o pai, né? Mas eu me lembro daí que essa mocinha, eu não sei, eu acho que fazia tempo que ela estava já, assim, armando alguma coisa para esse rapazinho. Porque ela passou perto dele e de repente ela pulou nele, do nada, assim. Ninguém esperava nada. E pegou na cara dele, tinha a unha dela meio comprida, ela arranhou tudo e grudou, ela grudava e esganava ele. E ele se apavorou também, porque ele começou a chorar daí, né? Que a menina estava machucando ele. Aí, claro que outras crianças entrou, né? Meio puxando para cá, para lá, e ele ficou. Chegou a professora, foi contado a história, que o monitor tinha discutido com o rapaz, e daí ficou tratada aquela briga, mas que aquela menina atacou ele. E naquele ataque que eu não contei, ela falou pro rapazinho, pro menino, você nunca mexa mais com o José Hélio, que era meu nome. Porque senão eu vou. Ela falou lá o nome, cancelar o CPF, mas imagine, não ia. Era só uma pequena. Tava naquela hora mais quente, né? Daquela pendenga ali. E, para resumir um pouquinho a história, nós ficamos suspensos 3 dias da escola. A diretora foi comunicada e foi suspenso eu, ela, o Piá também ficou suspenso. Para mim foi a coisa mais difícil do mundo para me explicar para minha mãe por que eu tinha sido suspenso da escola. Foi terrível. No primeiro dia eu fingi que fui para a escola. Eu não entreguei a cartinha. Mas daí não teve jeito, porque na verdade ela tinha que assinar que ela tinha recebido aquele comunicado. Você vê o castigo que eu levei o papel para minha mãe assinar e tinha que trazer de volta que ela tinha tomado conhecimento daquele caso que tinha acontecido. Eu tive que entregar para a mãe. Claro que eu tomei uma surra. Tomei uma surra. Bom, voltando para a escola. E, e na verdade aí aconteceu que eu não sei se nasceu uma amizade muito forte entre eu e essa garotinha. Foi criado assim um vínculo de até de sangue, sei lá. E ela era temida daí. Na escola ela ficou temida. Ninguém mexia com ela. Comigo ninguém nunca mais nem se implicou, porque ela só andava perto de mim. E quem olhasse torto ela já reagia. E todo mundo tinha medo dela. O que ela fez foi um ato de um tipo maluquice, sei lá. Coisa de criança, né? Ela ficou temida. E eu protegido. Eu me sentia no céu naqueles momentos de escola, porque eu me sentia muito protegido mesmo. E daí aquela amizade se fortaleceu tanto que nós saímos da escola, nós morávamos na mesma direção, apenas ela morava antes de mim, eu morava 2 quadras mais para longe dela, e todo dia nós íamos embora junto, conversando, brincando, e chegava, ela ficava na casa dela, eu ia para minha, e daí começou a fortalecer muito mais ainda a amizade, que ela me chamava para brincar na casa dela.
Ela queria porque queria que eu fosse brincar. E eu, como dependia muito dela, e eu gostava dela. Mas gostava assim, na inocência de criança, não era, claro, todo mundo tá me entendendo. E eu gostava de ser dominado por ela, e eu acostumei, eu gostei. Puta merda, ela era a minha protetora, né? Eu não era o chefe, mas era colega do chefe, né, da escola. E eu comecei a brincar com ela direto, eu ia na casa dela e estou esquecendo. E daí ela começava, na escola, sempre a gente costumava levar lanche, né, para comer na escola, no recreio. Tudo que ela levava, ela repartia comigo. Quem via, parece que um foi feito pro outro. Naqueles tempos tinha muito disso, sabe? Criança começava muito jovenzinho, já meio se apaixonar e... Mas não era o caso nosso. O nosso caso era diferente, era um caso, assim, muito inocente, muito diferente. Apesar dela ser uma menina bonita, talvez eu temia ela por causa dela ser do jeito que ela era também, né? Pode ser. E aí ela repartia comigo, mas era uma gentileza, era uma coisa que. E eu sempre lá com ela brincando, até os próprios pais dela estranhavam da mudança que houve na vida daquela menina quando ela começou a ter essa pequena amizade forte que era comigo. Eles ficavam, sempre eu via algum comentário de como é que pode mudar tanto, né? E realmente mudou. Então o dia, o ponto que eu queria chegar, que ficou marcado muito nessa pequena história que eu estou contando, eu fui brincar com ela e chegando na casa dela, nós brincamos. Isso era na parte da tarde já, porque nós estudávamos cedo. E de repente lá me deu vontade de fazer xixi. Daí eu perguntei para ela onde que eu posso. Nós estávamos no quintal, né? Ah, vai ali, ó. Vamos lá, eu vou com você. Eu falei, não, eu vou sozinho. Eu não... Imagina você ir comigo. Com certeza, naquele tempo a gente era muito vergonhoso, né? Imagina. E ela falou, não, eu vou, sei lá, vou lá. E já chamou e vou. Eu falei, eu tenho que obedecer ela. Eu não gostava de contrariar ela em nada, né? Gente, tem muita gente que tá pensando que eu tô contando mentira, que eu não tô contando, tô contando uma verdade. É verdade que aconteceu comigo, tá bom? E daí eu fui, cheguei lá, eu tava de carçãozinho, eu fui assim meio com ele escondido, né? Bem escondidinho no pé de uma mexeriqueira, ou sei lá que era uma laranjeira, escondido, e fazendo meu xixizinho ali. Quando eu olho para trás, ela também estava fazendo o dela, mas ela não tinha, ela só tinha erguido o vestidinho dela e fazendo, ela estava em pé. No caso, eu me assustei, que eu falei, meu Deus do céu. Eu nem fiquei olhando, né? E ela morria de rir. Ela ria. E eu também daí tive que dar risada, porque eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Eu me assustei. E aquilo, eu nunca esqueci daquilo, ficou sempre marcado na minha cabeça aquilo. O quanto que era a confiança que ela tinha comigo, né? Depois eu entendi isso, da confiança. Porque nunca houve um pequeno contato, assim, que não fosse uma coisa inocente entre eu e essa garotinha. Tanto que os pais confiavam muito em mim daí, e nela também, né? Claro, com certeza. Mas daí ficou essa história aí, desse jeito aí. E foi um tempo que passou tão gostoso mesmo, e a gente viu o tanto que a gente era inocente quando era pequeno, e por uma coisa muito que hoje não existe mais isso, né? Na verdade. E eu conto sempre também que no segundo relacionamento eu fui morar com uma pessoa não, mais nova do que eu. Eu já tinha
Eu tinha me separado da primeira mulher e eu tava solteiro, na verdade, né? E daí eu resolvi, falar, pô, eu não vou ficar sozinho. Eu já tinha saído de um relacionamento de cerca de 20 anos e estava sozinho. Quando eu resolvi, então, achei lá aquela moça, uma moça bem mais nova do que eu, e resolvi de fazer vida com ela. E eu gostava muito de bar. Eu gostava de tocar um violãozinho, beber minhas cervejinha, pinga, essa bebida forte, tocar violão com os amigos. Tinha aquela liberdade, né? Aquela imponderação de homem um pouco machista, né? Você não quer. É só você que é o bom diante da mulher, que eu tô dizendo, né? Esse empoderamento. Tá bom, fomos morar junto. E daí, uma semana eu comecei já boteco, tocar violão, tudo. E a mulher começou a se já não gostar. Não gostar, não gostar. Daí um dia ela chegou pra mim e falou, hoje eu preciso ter uma conversa com você. E foi, mas que conversa? O que nós temos que conversar? O que está acontecendo? Eu falei, não, de noite nós conversamos. Pode ir trabalhar e tudo bem. De noite nós conversamos. Eu fiquei preocupado, fiquei com a orelha em pé já, né? Eu falei, tem alguma coisa aí que não tá batendo certo aí. Aí tá, cheguei em casa de tarde, tomei banho, dei a janta. Ela sempre muito gentil. Daí eu falei, hoje eu não posso nem pensar de sair pro bar, né? Pra tomar nada. Nem tinha jeito, né? Porque ela tinha combinado de conversar. Tá, chegou a hora, vamos conversar, vamos. Sentamos lá na sala, no sofá lá. Ela falou o seguinte: essa vida que você está levando não é justo. Não é justo. Certo? Nós somos um casal hoje. Você às vezes gosta de ficar com os teus amigos, bebendo no bar, depois chega. Tá certo que você não vem me agredir, nada. Mas eu tô me sentindo mal com esse tipo de coisa. Daí eu quero propor para você o seguinte: que você quer beber, você está autorizado a beber o tanto que você quiser, desde que seja aqui dentro de casa. Não mais com esses amigos que você tem, que esses amigos vão te levar para o lugar que você não vai gostar. Não vai dar certo. Não combina esses tipos de amizade com uma pessoa casada, igual nós estamos hoje, e você deixando a tua esposa em casa e curtindo a tua vida como você fosse um libertário, né? Libertário, imagina. E aí, como ela tinha o poder de convencimento muito grande, eu achei por bem, eu entendi daí a conversa e falei, poxa vida, você sabe que a mulher tem razão? Talvez a outra mulher não fez isso para mim. Eu continuei errando. Eu estava errado. Mas aí eu aceitei e autorizei ela, naquele momento, a mandar em mim. Falei, eu vou deixar essa mulher mandar em mim. E autorizei. Falei, ó, de hoje em diante, quem manda em mim é você. Você é a autoridade máxima da minha vida. Não só dentro da minha casa, mas da nossa casa, mas da minha vida. E ali eu comecei a me libertar daquele machismo horrível que o homem carrega desde, principalmente pessoas da minha idade, da minha desse tempo meu que eu vivi, né, do meu passado até agora, de velho. Hoje já está diferente. Existem muitas coisas ainda muito ruins, né? Muitas misoginia, esses maridos que matam a mulher, esses feminicídio, né? Existe ainda, isso não acaba. É uma coisa terrível. Tenta-se, por forma de lei, de repressão,
Mas você não, a justiça não consegue dominar essas coisas. Porque quem causa isso são as próprias pessoas que vivem em seus meios, né? Ali e causa isso. E muitas pessoas, muitas mulheres, às vezes, deixam de denunciar esse tipo de coisa. Mas muitas encontram homens como eu, que quer mudar e quer deixar uma carta assinada com o poder de convencimento que elas têm de, de mandar na gente. E é gostoso a mulher mandar na gente, muito bom mesmo. Porque daí eu comprava a minha bebidinha que eu queria, tomava na minha casa, ia dormir, eu ia namorar. E era muito bom e a gente viveu muito tempo tranquilo. As brigas que houveram era para dar aquele. Sabe aquela briguinha gostosa que você fica de bicudo um dia e daí no outro você tá querendo falar com a mulher porque você ama a tua mulher, claro. Mas tem aquelas divergências que existem no casal, claro. Mas tem essa. Eu gostava muito de fazer essas encrenquinhas porque isso dava uma reanimada naquele relacionamento e quando a gente voltava era muito gostoso. Nossa, daí a gente curtia demais aquela nova, aquele novo encontro de relacionamento, né, entre um casal. Depois veio os filhos e as coisas foram acontecendo, e a gente trabalhando muito, sofrendo, mas era gostoso, era muito bom. E a gente foi vencendo com a graça de Deus. Deus sempre preparou muitas coisas boas pra gente, apesar da gente viver sempre assim numa guerra constante contra a necessidade que a gente precisava de muita coisa e não dava conta de nada, de tudo, né? Na verdade, de nada não, mas de tudo. Mas foram acontecendo as coisas, foi muito bom, foi muito bom. E o que eu quero dizer para vocês é que a saudade que eu tenho da minha amiguinha que me defendia e também de ter passado assinado pelo poder de convencimento a minha autorização para a mulher mandar em mim. Foi muito bom.